texto que você tem em mãos foi tirado do segundo livro de Samuel, capítulo 8, do primeiro verso ao verso 13. E diz assim a palavra de Deus. Perguntou Davi: resta alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no para que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? E ele respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. O rei Davi mandou trazê-lo. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, e chegando-se a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Mefibosete se inclinou e disse: quem é teu servo, e por que olhas para um cão morto como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul, toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalharás em sua terra, tu, teus filhos e servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão. Mefibosete, porém, comerá pão à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim fará. Comeu Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Ele tinha um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Ele morava em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. Nós temos aprendido muitas lições com Davi. E o tema da nossa reflexão a partir da vida dele é esse: segundo o coração de Deus. Por quê? Porque a Bíblia chamou Davi de um homem segundo o coração de Deus. O meu desejo é ser um homem segundo o coração de Deus. Eu acredito que o seu desejo é também ser um homem segundo o coração de Deus. E nós vimos até hoje vários episódios na vida de Davi que nos falaram um pouco das suas virtudes, das suas qualidades, do seu amor por Deus, do seu amor por algumas pessoas. Mas um dos textos mais bonitos de Davi, na minha opinião, é esse que nós acabamos de ler. É um texto simples, fala de uma experiência bastante simples, localizada, mas que revela o tipo do caráter que Davi tinha. E que é o tipo de caráter que eu quero ter na minha vida e que eu sei você também deseja ter na sua vida. Você se lembra que Davi e Jonatas foram muito amigos. Eles tinham uma amizade profunda, uma ligação de alma. Para eles se aplicava muito bem aquela frase de Aristóteles que disse: o que é um amigo? É uma mesma alma habitando dois corpos diferentes. Isso com certeza era representado na vida de Davi e no seu relacionamento com Jonatas. Eram amigos íntimos, cúmplices, companheiros. Estavam sempre prontos a defender um ao outro. Embora Jonatas fosse filho de Saul, que era o rei de Israel na época, e que tinha um desejo muito grande de matar Davi. Nós também vimos isso várias vezes no nosso bate-papo aqui às quartas-feiras. Saul tinha inveja de Davi e queria matar Davi. Acontece que Davi conseguiu fugir de Saul durante todo o tempo em que foi perseguido por Saul, até que Saul finalmente morreu em batalha. Foi lutar contra os filisteus numa guerra e acabou morrendo, não somente ele, mas também Jonatas, seu filho. E a Bíblia diz, e nós vimos esse texto aqui juntos, que Davi chorou a morte de Jonatas e também a morte de Saul. Porque Davi era sim um homem sem rancores. Uma pessoa que não guardava mágoas no seu coração. Um homem livre. Eu estava comentando com alguém que conversava comigo sobre Davi, que a minha maior impressão sobre Davi
é a de um homem livre, completamente livre. Davi era livre enquanto fugitivo, Davi era livre enquanto no deserto, Davi era livre enquanto na caverna, Davi era livre enquanto no trono, absolutamente livre. E por isso seu coração estava imune a todas essas prisões, a todos esses sentimentos que mais escravizam do que ajudam as pessoas que os alimentam. Davi era um homem absolutamente abençoado. E quando ele chega no trono de Israel, isso flui da sua vida de uma maneira muito clara, a ponto de ele protagonizar, mesmo já rei de Israel, situações extraordinárias, como essa que nós acabamos de ler. Porque essa é uma situação extraordinária. Fala de um dia em que Davi perguntou para os seus conselheiros, para as pessoas que assistiam diante dele no palácio, se havia alguém da família de Saul, alguém da família de Jonatas, que ele pudesse abençoar. E aí, como ninguém sabia exatamente se tinha restado alguém se lembrou de um tal de Ziba, que havia servido a Saul diretamente e que provavelmente estava localizado num dos serviços do palácio. E aí Davi manda chamar esse homem. E quando ele vem, Davi repete para ele a pergunta: tem alguém ainda da casa de Saul e da casa de Jonatas? E o Ziba diz que tem uma pessoa, um tal de Mefibosete, um sujeito que era filho de Jonatas e que tinha problemas nas duas pernas, as duas sofreram de má formação, ele não tinha as duas pernas completamente formadas, por isso é chamado de aleijado das duas pernas, e provavelmente vivia em pobreza, porque quando Davi assumiu o reino, ele assumiu tudo aquilo que pertencia antes a Saul. E como Saul morreu juntamente com Jonatas na batalha, os filhos de Jonatas não herdaram nada, porque nem Jonatas teve tempo de herdar aquilo que era de Saul. E como o próprio texto nos diz, o Mefibosete, que era filho de Jonatas, se sentia como um cão morto, a ponto de não entender por que Davi poderia se preocupar com ele. E isso mostra que era um homem que devia viver em ostracismo total, pobreza, talvez a mais absoluta, e ainda com a sua deficiência física. E Davi abençoa a vida dessa pessoa. E com essa atitude que nós vemos em Davi, nós aprendemos 4 lições, que eu gostaria de compartilhar bem rapidamente com você sobre o caráter de Davi. E eu estou usando uma linguagem bastante simbólica para falar dessas virtudes de Davi. A primeira lição que nós aprendemos é que Davi tinha uma memória abençoada. O que é uma memória abençoada? Não é sinônimo de uma memória eficiente. O que é uma memória eficiente? É uma memória capaz de guardar um número bastante impressionante de informações. Tem gente, por exemplo, que tem memória fotográfica. Entra num ambiente e registra na mente as informações que estão presentes naquele ambiente. Tem gente que lê um livro e guarda quase tudo que está escrito no livro. Tem gente que assiste um filme e guarda. Tem gente que não esquece nomes, por exemplo. Você conversa com a pessoa uma vez, diz o nome para ela e ela não esquece mais o seu nome. Tem gente que é assim com fisionomias. Vê a pessoa uma vez, às vezes de relance, e se lembra de já ter visto aquela pessoa e do lugar onde a viu. Isso é uma memória eficiente, uma memória que lida bem com os dados que recebe. Davi não tinha uma memória eficiente, ao que tudo indica, mas uma memória abençoada. O que é uma memória abençoada? É uma memória capaz de lembrar das pessoas que foram importantes na nossa vida, das pessoas que passaram, das pessoas que de alguma maneira marcaram a nossa história. Jonatas havia marcado a história de Davi, e mesmo depois de morto, Davi não havia se esquecido dele. Davi não se esquecia das pessoas que foram importantes na sua trajetória. Davi era um homem de memória abençoada, porque vidas que lhe foram caras permaneciam no seu coração, mesmo tempos depois, e mesmo que ele tivesse chegado tão longe como chegou. A grande verdade é que muita gente que a gente conhece, isso se não for o nosso caso, quando chega longe, esquece das pessoas que foram bênção lá no começo da sua vida. Não lembra dos amigos, não? Você diz para o sujeito. Porque ele estava passando por você sem te cumprimentar. Mas isso agora que ele está bem. Porque quando ele estava na draga, vocês estavam sempre juntos. E a gente já viu muito isso acontecer. Você já viu muito isso acontecer.
A nossa geração é marcada por uma palavrinha que é a palavrinha ingratidão. A ingratidão faz isso. A ingratidão faz com que pessoas que foram muito abençoadas, quando chegam onde querem, já não se lembrem mais daqueles que a abençoaram. Davi não era esse tipo de gente ingrata. Davi se lembrava, ele estava no trono, no palácio, talvez com todas as condições de simplesmente desfrutar do seu reinado, mas ele dizia, será que não tem alguém da família do Jonatas? Eu vivi uma experiência muito interessante semana passada. Por causa do lançamento do meu livro, na verdade no final de semana, na sexta-feira, o meu pai e a minha mãe vieram para Maringá. Ficaram aqui comigo, participar do lançamento do livro e também para a gente gastar um tempo juntos. E aí o meu pai já vinha há muito tempo dizendo, Marcelo, quando eu for aí eu quero que você me leve até Astorga. Quando eu for aí eu quero que você me leve até Astorga. E eu, o que você tanto quer em Astorga, pai? Ele falou, não, é que me parece mora uma família em Astorga, que é na verdade o filho do sujeito que falou de Jesus para o meu pai. Eu falei, pai, descobre quem que é, vê mais ou menos onde que mora e eu te levo lá sim. Aí o meu pai, dando vários telefonemas, acabou descobrindo a família do seu Naim. Seu Naim é Dona Esther. Dona Esther, na verdade, filha de um casal que falou de Jesus para o meu avô e para a minha avó, os pais do meu pai, que eram muito ligados na época em que foram evangelizados, com vários rituais espiritualistas. Minha avó era uma mulher que as outras pessoas procuravam e pagavam para receber serviços espirituais. E um dia, então, esse outro casal, pais dessa senhora Dona Esther, foi lá falar do amor de Jesus para minha avó, para o meu avô, eles se converteram. Meu pai era uma criança, eles levaram meu pai para a igreja, meu pai se converteu, e aí, quando eu nasci, o meu pai já era cristão, me educou no caminho do Senhor, e eu acabei tomando esse rumo e me transformei num pastor. E o meu pai dizia isso, Marcelo, eu quero ir lá, conhecer a família, estar com a família e ainda apresentar você, porque eu quero que eles saibam que você é o fruto de tudo que eles fizeram lá atrás, que você tem um ministério, que você tem uma abrangência. Meu pai gosta muito do meu ministério, é bastante admirador de tudo que Deus tem feito na minha vida, ele é empolgado. E eu falei, não, então tá bom, pai, a gente vai lá. Ele descobriu a família, nós fomos. E aí chegamos lá, aquela festa, não é? O seu Naim, a Dona Esther, simpaticíssimos. Eles começaram a lembrar histórias, meu pai falou um pouquinho de mim, e aí nós fomos tomar um lanche. E no que nós fomos tomar um lanche, nós nos assentamos à mesa, e aí chegou uma família inteira, a filha do seu Naim com a Dona Esther, o esposo, os filhos, eles chegaram lá. E aí quando chegaram, cumprimentaram, foram apresentados, nós fomos apresentados, e aí eles se sentaram conosco, e o seu Naim olhou para mim e falou assim, pastor, você pode fazer uma oração? Eu falei, posso. E aí eu fiz uma oração, agradecendo por aquele momento, agradecendo pelo lanche. E aí quando eu acabei a oração, a mulher que tinha chegado falou assim, rapaz, a sua voz me lembra tanto a de um pastor que fala na rádio. Eu falei, é? Ela falou, é um tal de pastor Marcelo, você conhece? Eu falei, conheço. Aí eu já falei meio rindo, ela falou assim, não é você não, né? Eu falei, sou eu. Falou, rapaz, e aí me deu um abraço e falou, rapaz, eu queria tanto te conhecer. Porque esses tempos, ouvindo uma mensagem sua, eu coloquei uma situação minha diante de Deus. Quando você orou na rádio, eu recebi um milagre. E aí, irmãos, aquilo caiu no meu coração assim, de uma forma tão forte. Porque eu pensei assim, os avós dela falaram de Jesus para os meus avós. Os meus avós falaram de Jesus para o meu pai. O meu pai me ensinou sobre Jesus. E um dia o meu ministério curou a neta dos homens que falaram de Jesus para os meus avós. Olha como Deus é. Que coisa extraordinária. E eu fiquei tão emocionado de ver a gratidão do meu pai com aquelas vidas. E a consciência dele de que tudo que eu estou vivendo hoje no meu ministério só é possível porque um dia um casal resolveu compartilhar do amor de Cristo para os pais dele. E os pais dele para ele e ele para mim.
e eu aqui hoje tentando passar isso adiante. Era isso que Davi tinha, uma memória abençoada, de não esquecer quem foi bênção na sua vida em algum momento da sua história. De não seguir em frente como quem acha que vence sempre sozinho, porque isso não é verdade. E prestar um tributo para quem em algum momento fez parte da sua história. Segundo, Davi tinha um coração abençoado. Aqui quase eu pus um emblema do Corinthians, mas a minha mulher me brigou tanto comigo que eu tirei. Ela tem algum juízo que me falta. Davi tinha um coração abençoado. Por que um coração abençoado? Porque o coração de Davi era um coração convidativo, um coração solidário, um coração no qual sempre havia espaço para alguém, um coração que estava disposto a acolher quem quer que fosse. Porque quando falaram de Mefibosete para Davi, fizeram questão de dizer, ele é coxo. Essa expressão nos nossos dias hoje não tem tanta força, porque nós vivemos numa época de inclusão, de trazer as pessoas para dentro do convívio social comum, mesmo aquelas que têm alguma necessidade especial. E hoje para nós isso está cada vez mais consolidado na nossa geração. Mas na época de Davi, que alguém fosse coxo, que alguém fosse aleijado, que alguém não tivesse um dos membros, que alguém tivesse uma doença como uma lepra, por exemplo, era sinal de que essa pessoa era maldita. E aí quando alguém fala para Davi, ele é coxo, o Davi quer vê-lo mesmo assim. E não só quer vê-lo, como quer que ele venha morar no palácio, em Jerusalém, na cidade do palácio, e ainda faça as suas refeições todos os dias no palácio, na mesa de Davi. Davi não estava querendo apenas fazer um favor para o Mefibosete, ele estava querendo agregar Mefibosete na sua casa. Isso é um coração abençoado. Um coração no qual as pessoas têm lugar. Um coração no qual as pessoas são importantes. Um coração amoroso. Porque isso é amor. Davi não queria apenas dar, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Davi não queria apenas dar coisas para Mefibosete. Davi queria trazer Mefibosete para o seu contexto. Relacionar-se com ele. É esse tipo de coração que a gente precisa na fé. Um coração relacional. Um coração que se disponha a acolher as pessoas, a deixá-las fazer parte da nossa história, por mais problemáticas que elas sejam. O próprio Mefibosete não acredita no que ele está vendo, ele diz, quem é o teu servo para receber tamanha graça? E o que é que faz com que o rei se preocupe com um cão morto como eu? A maior parte das pessoas que nós conhecemos tem um complexo de inferioridade gigantesco, tem baixa autoestima. As pessoas com quem nós convivemos estão sofrendo. No lugar que você trabalha, tem gente que se sente sozinha, solitária. No lugar em que você mora, na sua rua, tem uma família que está passando por problemas. No lugar onde você tem o seu momento de lazer, o clube talvez, tem gente que está precisando de um abraço, de um ombro amigo, de alguém que possa dizer, olha, vamos andar juntos, vamos andar juntos. A gente é de uma geração muito individualista, irmãos, e isso na Bíblia é absolutamente condenável. Que a gente só se preocupe com a gente, com os nossos interesses, com os nossos problemas, com as nossas dores. Davi tinha um coração tão abençoador, todo mundo tinha lugar no coração dele, mesmo alguém que está tão longe, que é filho do amigo que ele tinha, ele não tinha mais nenhum compromisso com aquela família, Saul tinha feito tanto mal para ele, mas o coração de Davi era assim, abençoado. Um coração puro. Um coração livre de mágoas, como a gente falava no início. Um coração livre de rancores. Eu quero um coração abençoado. Eu quero um coração sem teias de aranha. Sem amarras. Sabe aquele coração amarrado? Que você guarda uma série de coisas que não estão fazendo bem para você.
uma série de mágoas, rancores, tristezas, raiva talvez, ódio de alguém. Eu queria que Deus limpasse o seu coração nessa tarde, no comecinho de noite. Queria que Deus limpasse o meu coração. Porque é tão gostoso quando a gente tem um coração limpo, um coração abençoado, um coração no qual as pessoas são bem-vindas, independentemente do que elas são, do que elas fazem, de quanto dinheiro elas têm, se elas têm doença, se elas têm necessidades especiais ou não. Davi tinha um coração abençoado. Terceiro, Davi tinha uma boca abençoada. Quando Mefibosete chega, tente imaginar comigo a crise do Mefibosete. Porque sobre a amizade de Davi e Jonatas, pouca gente sabia. Até era uma amizade que se mantinha meio que em segredo. Mas a raiva de Saul por Davi, todo mundo conhecia bem. Que Davi tinha tentado matar, ou que Saul tinha tentado matar Davi várias vezes, isso todo mundo sabia. Que Saul perseguia Davi e tinha colocado a cabeça de Davi a prêmio, todo mundo sabia. Aí pensa no Mefibosete, pobre, esquecido, morando numa cidade longe de Jerusalém, sem herança, seu avô morto, seu pai morto. E aí alguém chega para ele e fala assim, Mefibosete, é você? Sou eu sim. Então se arruma aí que nós vamos levar você para o rei Davi. Mas o que eu fiz? Não, o rei Davi quer ver você. Responda para mim. Mefibosete ficou com medo? Já era. Eu já era. Davi vai me matar. Ele ficou sabendo que sobrou alguém, ele vai me eliminar. Tanto que ele chega, se inclina, se prostra. E aí o Davi fala, você Mefibosete? Ele diz, eu sou teu servo. Eu sou ninguém não, sabe? Eu não dou trabalho. Eu não represento ameaça nenhuma. E eu sou tranquilo. Oh, nem perna eu tenho. E o Davi diz uma palavra para ele que eu acho bárbara. Davi diz, Mefibosete, não tenha medo. Não tenha medo. Que palavra abençoada. De alguém que quer ministrar a vida do outro. De alguém que quer ser bênção na vida do outro. Uma boca abençoada é tudo que eu tenho pedido a Deus. E eu sei que você também tem pedido isso a Deus. Porque Jesus já ensinou que de uma mesma boca não pode proceder água doce e água amarga. Uma mesma fonte não jorra água doce e água amarga. Uma boca não pode ser abençoadora e maledicente ao mesmo tempo. Uma boca não pode orar a Deus e falar impropérios para uma pessoa ao mesmo tempo. Uma boca não pode dizer vá com Deus e ao mesmo tempo falar mal da pessoa que acabou de sair. Uma boca não pode falar coisas sobre Deus e ao mesmo tempo falar bobagens que não têm o menor cabimento. Deus tem precisado de pessoas na nossa geração que tenham bocas um pouco melhores. Bocas mais limpas. Bocas mais puras. O próprio Davi fez uma oração, que é uma das coisas mais lindas dos Salmos. Quando ele diz assim, Senhor, põe um guarda na porta dos meus lábios, para eu não pecar contra ti. O apóstolo Tiago tem uma percepção tão grande do poder da palavra, da língua, da boca, que ele diz assim, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas domina o corpo inteiro. Assim como um pequeno leme de navio dirige o navio todo, a língua, apesar de pequena, dirige a vida inteira. Há um provérbio que diz assim, a vida e a morte estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E a gente precisava repetir essa oração de Davi. Põe um guarda na porta da minha boca. Já pensou um guarda na porta da sua boca, de espada desembainhada? Você vai falar uma bobagem e dizer, epa, para já. E se você insistir, ele corta a sua língua. Já pensou se nós fôssemos poupados de tantas coisas que a gente fala e das quais a gente se arrepende? Há um provérbio árabe, se eu não estou enganado, que diz assim, só tem legitimidade para falar quem ama o silêncio. Porque quebrar o silêncio
é romper com alguma coisa que dá prazer. Então só fala se for de extrema necessidade de falar. Você conhece a história das 3 peneiras de Sócrates? Sócrates dizia que tudo que nós dizemos, tudo que nós vamos dizer para alguém, tem que passar por 3 peneiras. A primeira peneira é a peneira da verdade. O que você vai dizer para essa pessoa com quem você vai falar é verdade? Porque se não for verdade, já não diga. Mas tem uma segunda peneira. Quando o que você vai dizer passa pela peneira da verdade, a segunda peneira é a peneira da necessidade. O que você vai dizer é importante para essa pessoa? Ela realmente precisa ouvir isso? Rapaz, se eu te falar uma coisa, você não conta para ninguém. Aliás, isso é furada, né? Isso não é para contar para ninguém, cala a boca, não fala nada. Se eu te contar uma coisa, você não conta para ninguém? Não, não conto para ninguém, que é outra conversa mole. Fulano está traindo fulana. Ele. Fulano deu um golpe, não sei em quem. E agora, o que esse sujeito faz com essa informação? O que é que mudou a vida dele? No que ele se torna uma pessoa melhor? Se passar pela peneira da verdade e da necessidade, ainda tem uma terceira peneira, que é a peneira da bondade. O que você vai dizer? Você vai dizer com bondade? Ou você vai falar como uma cobra? Ou você vai destilar um veneno? Ou você vai aproveitar também para pôr para fora um pouquinho das suas mágoas, dos seus rancores, das suas desilusões? Davi tinha uma boca abençoada. Davi, quando abria a boca, falava coisas que abençoavam as pessoas. Não tenha medo, Mefibosete, eu quero abençoar você. Eu nunca esqueço, quando eu recebi na igreja que eu pastoreava, antes de vir para cá, uma moça. Ela vinha junto com o marido, com um filhinho pequeno. E um dia ela veio conversar comigo, pastor, eu estou querendo vir para a sua igreja de vez, e eu estou saindo da minha igreja. E eu disse, mas o que aconteceu? Por que você está fazendo isso? Ela disse, eu não tenho mais condições de ir lá. Mas o que aconteceu, moça? Ela disse, não, sabe o que é? Eu tive há 60 dias, 70 dias, não me lembro exatamente a época que ela me falou. Eu tive há um tempo atrás uma convulsão. E essa convulsão foi muito triste. Eu caí, me machuquei, foi um susto para minha família. Eu nunca tinha experimentado uma convulsão. E fui parar no hospital, fiquei internado alguns dias e voltei para casa, fiquei de cama. E eu sei que deu uns 30 dias lá e ninguém foi me visitar, ela disse. Ninguém me telefonou, ninguém lembrou que eu existia. E quando ela me disse, ela falou, olha, irmã, mas você sabe? Eu falei, não, pastor, calma, não acabei ainda. Eu falei, mas o que mais aconteceu? Ela falou, o que aconteceu é que depois desse tempo, eu estava quase voltando à vida normal, querendo ir na igreja, querendo fazer as coisas, eu tive outra convulsão. E aí foi no banheiro, eu caí, me machuquei, me cortei, me machuquei bastante, fui parar no hospital de novo, fiquei internada mais dias. Eu sei que o total deu quase 60 dias. E ninguém foi me visitar, ninguém falou comigo, ninguém me telefonou, ninguém nem sentiu minha falta, pastor. Eu falei, mas irmã, sabe o que é? Ela falou, calma, pastor, não acabei ainda. Eu ia dizer para ela que essas coisas, não é? Às vezes ninguém soube, às vezes ninguém teve coragem, não sei. Ela falou, pastor, passados 60 dias, eu fiquei boa. E eu fui para a igreja. E aí eu fiquei pensando comigo mesma que talvez ninguém tivesse ficado sabendo. Que talvez ninguém tivesse tido notícia do meu problema. E aí eu fui para a igreja assim, querendo acreditar que ninguém soube. Ela me contando. Quando eu entrei na igreja, o líder estava na porta, ele olhou para mim, abriu um sorriso e falou assim, e aí minha irmã, pronta para outra? Olha o que ela me falou. Que ninguém tenha ido me visitar, tudo bem. Que ninguém tenha dado um telefonema, tudo bem. Mas piada não. Piada não. E isso tocou tão forte no meu coração, porque às vezes a gente não sabe o que falar e fala bobagem, né?
E eu pedi a Deus aquele dia que eu nunca fizesse isso com ninguém. Porque às vezes a gente acha que está brincando, mas a gente não sabe o que a pessoa passou. E isso mostra o quanto a gente se preocupa com alguém. Davi tinha uma boca abençoada. Você não vê Davi falando impropérios na Bíblia. Você não vê Davi amaldiçoando ninguém. Você não vê Davi fazendo brincadeiras que constranjam. Você não vê. Você só vê Davi falando coisas que ajudam. Ou não falando nada. O que é bom também. E por último, uma mão abençoada. Porque Davi restituiu a Mefibosete tudo que era de Saul. Mas espera aí, tudo que era de Saul tinha passado a ser de Davi. Mas Davi era esse homem cujas mãos sabiam oferecer, dar, doar. Davi era um homem generoso. E essa é uma marca de um caráter aprovado, generosidade. Mãos que não apegam-se, mas que se desprendem. Mãos que se estendem, que oferecem, que dão, que dizem, olha, isso era meu, mas agora é seu. Nós precisamos de gente assim. Porque nós somos de uma geração muito gananciosa. E se há tanta corrupção nessa vida, se há tanta injustiça, tanta maldade, tanto problema, é por causa de ganância, você sabe disso. Rapaz, quando você ouve que um político, ou um empresário, ou quem quer que seja, desviou 150 milhões de reais, ou de dólares, ou 200 milhões, tem duas coisas que me vêm à cabeça. Primeiro, o sujeito é um ladrão. Segundo, quem é que precisa de tanto dinheiro para viver? Tem uma oração no livro de Provérbios que é uma das coisas mais lindas da Bíblia. O sujeito ora assim: Senhor, eu te peço que não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Que o Senhor não me dê a pobreza para que eu não venha roubar e assim escandalize o teu nome. E que o Senhor não me dê a riqueza para que eu não venha me ensoberbecer e assim esquecer de ti. Se tem uma virtude na vida, é moderação, simplicidade. Gente que não tem nem de mais nem de menos, gente equilibrada. Davi era um homem equilibrado. Ele tinha limite. Eu fiz um curso de finanças há muitos anos, com perspectiva na palavra de Deus, muito interessante, chamado Crown. E esse curso tem uma lição chamada perspectiva. E a lição de perspectiva começa com essa pergunta: até onde você quer ir? Porque todos nós na vida temos um ponto de partida, não temos? Nós nos sentimos na vida como quem vai sair para uma corrida, não é? O Potonier, no livro Os Fortes e os Fracos, diz que tem gente que se sente na vida como um cavalo de corrida, em quem se apostou muito alto e não tem o direito de perder. Então você tem às vezes essa sensação, que você está numa corrida. Mas a lição pergunta, e a linha de chegada, onde está? Ou você vai correr a vida inteira? Ou você vai correr feito um cavalo louco até morrer? Onde você quer chegar? O quanto é o suficiente? O Davi tinha isso muito claro. Tem coisas que eu preciso, tem coisas que eu não preciso. Tem coisas que eu posso ter, tem coisas que eu posso dar. E assim eu construo a vida. Na simplicidade de alguém que tem e que dá. Que recebe e que abençoa. Que é agraciado por Deus, mas que também é instrumento para agraciar a vida de outras pessoas. Mãos abençoadas. Mãos que se estendem e dizem, Tó, é para você. Guarda isso. Eu quero te abençoar também. Eu quero dividir, compartilhar. Davi compartilhou e mudou a história do Mefibosete. Vamos orar? Feche seus olhos. Nós vamos orar. Dá-nos uma memória abençoada, Senhor. Que não nos permita esquecermos de quem um dia foi importante na nossa história.
Quem sabe hoje ainda nós podemos dar um telefonema para essa pessoa. Talvez um pai com quem a gente já não fala há muito tempo, uma mãe. É verdade, a gente brigou recentemente. Talvez palavras tenham sido ditas, mas isso não muda o fato de que esse pai e essa mãe foram importantes na nossa história. Talvez uma ex-esposa com quem nós terminamos o casamento de uma maneira tão dolorosa, triste. E a gente pode dar uma demonstração de gratidão. O Senhor pode nos mostrar como. Essa esposa não precisa nem ser ex para a gente reconhecer que ela foi uma bênção na nossa trajetória. Talvez seja a esposa que a gente vai encontrar ainda, hoje à noite. Talvez um colega de trabalho que lá atrás incentivava a gente, indicou o nosso nome. Talvez uma professora, alguém que deu uma dica que mudou tudo. Pai, se houve alguém na nossa história que nos abençoou, que nós agora possamos demonstrar toda a nossa gratidão. Dá-nos uma memória abençoada. Dá-nos, Senhor, um coração abençoado. Talvez haja alguém perto de nós precisando de uma amizade, de um abraço, de um lugar à mesa. Dá-nos um coração abençoado, amoroso, perdoador, puro, sem rancor, sem mágoa, sem ira, sem ódio. Dá-nos uma boca abençoada, Pai. Livra-nos de falarmos demais. Principalmente de falarmos aquilo que traz só tristeza, constrangimento, mágoa. Dá-nos uma boca que fale coisas boas. Que com uma palavra, às vezes, a gente possa ajudar muito alguém. E finalmente, meu Deus, dá-nos mãos abençoadas. Que dividem, que compartilham, que se estendem. Que oferecem, que doam. Generosas, mãos generosas. Porque nós já somos muito abençoados. E o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa cada um desses homens no retorno para os seus lares, para as suas atividades. E que na quarta que vem nós estejamos juntos com muitos mais, para continuarmos aprendendo desse teu servo tão maravilhoso, que foi o rei Davi.